Olá, eu sou Emília Sátiro, eu sou aluna de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Piauí e esse vídeo ele faz parte da avaliação 1 da disciplina de Rede de Computadores 2, ministrada pelo professor Rainer Gomes. Esse trabalho ele tem como objetivo apresentar, né, uma simulação prática de uma rede de computadores utilizando algoritmos de estado de enlace e alguns métodos. Para simular essa rede distribuída, essa rede, a gente vai utilizar o Docker. Foi utilizado o Docker para subir containers individuais entre os componentes da rede, que são os roteadores e os seus hosts. Também foi utilizado o algoritmo Dijkstra para calcular as rotas mais curtas entre o envio de pacotes entre esses componentes da rede. Nessa apresentação eu vou mostrar o código, como foi implementado, o funcionamento e também a rede de Patrick, porque eu acho interessante mostrar como funciona. Bom, aqui inicialmente a gente tem um arquivo que vai gerar o nosso compose, ou seja, todas as configurações dos roteadores e dos hosts. Antes de ir para o Docker, aqui é obrigatório, foi pedido pelo professor, o uso de apenas dois hosts por roteador. E aqui eu estou utilizando uma quantidade alta, nem tão alta, mas de roteadores para que seja possível ver a atualização da tabela, porque é algo que acontece tão rápido que às vezes não é possível analisar. Aqui, basicamente, eu estou gerando e eu vou explicar um pouco mais à frente como está montado o meu Compose. Eu também optei por gerar um grafo com essa topologia, porque a topologia pedida pelo professor é uma topologia aleatória. Então, para ter um controle melhor quando eu estou executando os testes, eu prefiro visualizar. Então, eu gerei um grafo e também é gerado, como é pedido, um peso entre a ligação de cada roteador com outro roteador, que é salvo nesse arquivo de conexões CSV que depois é utilizado pelo algoritmo Dijkstra para fazer o cálculo do caminho mais curto. Aqui é o Docfiler. Basicamente, ele é composto por hosts e roteadores. Os hosts, eles vão ter essas configurações, que é, por exemplo, o build, que é as configurações internas desses hosts, que toda vida que eu subir para o Docker, essas configurações vão ser atualizadas. O container name, que é o nome do container, que vai seguir esse padrão. Roteador, número, host, número, que vai variar entre host 1 e host 2 para cada roteador. Eu dou o comando do admin para eu poder usar alguns comandos nos roteadores e nos hosts. E aqui é a rede a qual ele está conectada. Tem a mesma configuração para o host 2. E nos roteadores eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter um build com um arquivo que vai ter as suas configurações, o nome do container e uma variável de ambiente que eu utilizo dentro dos scripts com o nome de cada roteador. Aqui eu tenho o volumes, que é basicamente para quando eu fazer alguma alteração no código, ele não, eu não ter não precisar rebuildar todo o gerar compose, então é para essa parte ser separada. E ele vai ter essas conexões nele, que é as conexões que ele tem com os próprios hosts, ou seja, as redes com os próprios hosts, e as redes que ele tem com os roteadores que foram conectados na hora de gerar a topologia. Vou gerar aqui então, a topologia foi gerada e as configurações também. Ela vai ficar dessa forma, onde cada um tem dois e aqui tem as conexões entre eles. Ela é gerada aleatória como foi pedido. Agora, eu vou buildar, ou seja, eu subir todas essas configurações que foram geradas. Isso pode levar um tempo, porque eu escolhi um número elevado de roteadores. Bom, aqui já está terminando de subir todos os roteadores e hosts. Aqui dá para ver que ele já iniciou a atualização da tabela. Eu vou pegar aqui o host 10 para mostrar como está a tabela de roteamento dele, para que talvez seja possível fazer um comparativo. Aqui, a tabela de roteamento dele no início está assim. Eu vou deixar executando, ou seja, enviando os pacotes e depois eu volto aqui para mostrar como ficou a atualização da tabela de roteamento dele. Como é possível aqui na rede, dá para ver que ele tem essas conexões e provavelmente ele já teve algumas atualizações, porque, como eu falei, é algo que acontece de forma muito rápida, por mais que eu tenha colocado um tempo menor para a apresentação. Então, aqui é possível dar uma leve analisada em como está funcionando as mensagens. Bom, agora indo para a parte deles, eu vou mostrar um pouco sobre as configurações. Aqui no host, eu faço uma configuração breve para que o gateway de todos eles tenha esse padrão. Assim é possível como eu pingue de um host para outro. E aqui o Docfile é as configurações, as bibliotecas que eles vão utilizar. Tem um tanto para os hosts
como para os roteadores, também tem a configuraçãozinha deles, que são as bibliotecas, o caminho e os arquivos que eles utilizam. Aqui eu vou explicar agora o código. Bom, basicamente, inicialmente eu vou ter uma função que vai carregar os pesos desse arquivo CSV para que seja utilizado no algoritmo Dijkstra, como eu já tinha falado. Aqui, esse estado do roteador ele é basicamente o LSGB, que é a parte de controle que a gente precisa dentro de uma rede. Então, ele vai ter tanto a criação da tabela, que vai guardar o número de sequência, o timestamp, os endereços e links, ou seja, a tabela de roteador. Aqui nessa parte da atualização, a gente ele vai fazer toda essa parte de atualização da tabela, ou seja, quando um pacote chegar, essa função é chamada. Ela vai calcular rotas mínimas, que é o algoritmo Dijkstra. Depois ele vai fazer a atualização, atualizar o roteamento com essa nova rota e vai aplicar. Aqui, o algoritmo Dijkstra, ele vai seguir o mesmo padrão do algoritmo Dijkstra implementado em outras linguagens. Ele vai pegar os pesos e vai comparar com as rotas que ele já tem. Por exemplo, ele tem uma rota que leva o roteador 1 até o roteador 5. Ele recebeu uma nova rota que leva o roteador 1 até o roteador 5, que o cálculo dos pesos é menor. Então, ele vai devolver essa rota e ela vai ser aplicada atualizando a tabela, ou seja, a tabela vai ter aquele novo caminho para aquele roteador, para aquele mesmo roteador, porque é considerado o caminho mais curto. Aqui, basicamente, é uma função onde eu vou atualizar esse roteamento e aqui onde eu aplico a rota. Essas partes que estão comentadas são basicamente prints de depuração que eu removi para a apresentação ficar mais limpa aqui no terminal. Aqui, agora, a gente tem os nossos pacotes, que foi utilizado dois pacotes, o pacote Hello e o pacote LSA. Bom, o pacote Hello ele tem a função de descobrir e manter a conexão com os roteadores vizinhos, ou seja, ele vai continuar sendo enviado periodicamente para que ele saiba que os vizinhos ainda estão ali e continue mantendo essa conexão. Ele é composto, o padrão dele é composto por o tipo, porque nas funções do roteador eu uso essa diferenciação do tipo, então eu coloquei o tipo Hello. Ele vai ter tanto o ID da rota como seu timestamp, como eu já tinha falado. Ele vai ter o IP, que é o endereço IP da interface que ele está enviando esse pacote, e os seus vizinhos conhecidos, que é uma lista de vizinhos que o roteador já conhece, ou seja, aqueles que já tinha aqui no Compose, que é o que ele já tem conexão direta. Esse enviar para o broadcast, ele vai enviar periodicamente para os seus vizinhos via broadcast, esse pacote Hello. Basicamente isso, ele vai utilizar o socket para isso. E aqui ele está iniciando o envio desses pacotes. Pacote LSA, que é o mais importante nessa parte de atualização de rota. Ele é um pacote bem mais completo, que ele é utilizado para anunciar aos outros roteadores como está a conectividade local, ou seja, os links e as interfaces que um roteador já possui. Ou seja, ele meio que vai passar para frente o que ele aprende. Quando eu enviar um pacote LSA para um roteador, ele vai enviar com todos os caminhos que ele já tem, e aquele roteador ele vai reconhecer, ele tem um caminho novo para o roteador 1 que eu não tenho. Então ele vai enviar, chamar a função de atualizar a tabela. O Dijkstra vai fazer esse cálculo para ver se realmente é um caminho mais curto, ou seja, que o conjunto dos pesos é menor, e ele vai atualizar. Então ele é um pacote muito importante. E aqui a gente vai ter basicamente as mesmas funções, que é enviar para o vizinho, e aqui é o encaminhar para vizinho, que é quando ele recebe o pacote e ele tem que repassar aquele caminho. Então aí eu fiz duas funções separadas. E aqui é a estrutura do pacote LSA. Aqui é o tipo, aqui tem o ID da rota, aqui é a mesma coisa em cima, que é o IP da onde a gente está enviando, a gente padroniza com esse aqui. O timestamp, o número de sequência, os endereços e um dicionário com os vizinhos que ele tem. Ou seja, o pacote 1 vai repassar todos os vizinhos que ele tem e por onde, todos os caminhos que ele já tem para o próximo pacote, para que a atualização seja feita corretamente. E aqui ele vai iniciar emissão. O roteador, essa classe, ela é a classe mais importante porque é ela que vai controlar tudo. Aqui eu vou receber, né, o envio do emissor do pacote Hello e do pacote LSA. Aqui eu tenho uma função para me obter as interfaces do broadcast para me começar o envio dos pacotes Hello. Aqui eu tenho iniciar a comunicação, que é quando ele inicia o envio dos pacotes. Eu inicio a comunicação enviando os dois juntos, mas inicialmente o pacote LSL não vai fazer nada, porque primeiro ele precisa receber um hello, mas isso não influencia. Depois que essa emissão foi iniciada, eu tenho as funções de processar pacotes, que é aí que vem a diferenciação. Quando for um pacote hello, que eu recebo um pacote hello, eu simplesmente ele não tem nenhuma influência muito
muito grande, ele só vai ver os vizinhos reconhecidos e nada de muito importante. E no pacote LSA, ele vai ter todo esse processamento. Por quê? Ele tem que encaminhar para os vizinhos. Ou seja, quando eu recebo um pacote LSA, eu encaminho para meus vizinhos que eu conheço esses outros caminhos dentro do meu roteador. Ou seja, para não ficar tão confuso, eu vou explicar utilizando a imagem. Se, por exemplo, o meu roteador, esse roteador 5, ele já conhece o caminho para o roteador 3, para o roteador 9 e, consequentemente, para o roteador 10, que tem essa conexão. Então, quando chegar uma mensagem do roteador 10, por exemplo, falando que ele tem um caminho mais curto para algum desses outros roteadores, porque, por exemplo, aqui eu teria que passar por o 4, 9, 10 e 11 até chegar no 11, ou seria três roteadores. Então aqui ele faz o seguinte, quando ele recebe esse LSA, ele vai repassar com todo esse caminho que ele tem, e quando ele receber do 10, o 10 também vai repassar com esse caminho que ele tem. Então ele vai armazenar na tabela de roteamento dele que o caminho mais próximo para o roteador 11 é pelo 10. Então ele vai fazer essa atualização. Por isso que essa função ela é tão importante. Que ele vai ter o receber pacote e aqui iniciar e aqui o main. Também foi um requisito do professor a utilização de multithreads. Eu utilizei multithreads para enviar os pacotes e para receber. Foi os dois locais onde eu utilizei a multithread. Foi para enviar e para receber pacotes, ou seja, tanto no envio do pacote Hello como LSA, quanto no recebimento de pacotes pelo roteador. Teve a utilização de multithread, que ele continua atualizando a tabela de roteamento. Esse período todo que eu estava mostrando o código aqui, ele continua atualizando a tabela de roteamento, que no momento está assim. Dá para ver que ela está bem maior do que quando iniciei a apresentação. Bom, agora eu vou fazer a tentativa de um ping. Eu vou escolher. A gente está no roteador 10. Eu vou tentar pingar para o roteador 6, que é um roteador que ele tem que passar por muitos outros, então é uma boa tentativa. Eu vou vir aqui no meu Docker Compose para mim pegar o caminho dele. Para a tentativa de um ping. Aqui ele está enviando pacotes. Como foi possível? Eu escolhi realmente um roteador que estava longe, ou seja, ele teria que passar por muitos roteadores. Então mostra que a tabela ela está atualizando as rotas corretamente e ela tem rota para todos os roteadores. Eu posso também tentar pingar em um host. Eu vou usar um host dele mesmo, do mesmo roteador, que no caso é o roteador lá da frente. Para tentar e dá para ver que os pings estão funcionando. Como fazer esses testes manualmente demoraria muito, eu gerei alguns scripts de teste. Bom, nos meus scripts de teste eu tenho um script de ping de host para host, ou seja, aqui basicamente eu vou testar a conexão entre hosts dentro da minha rede e esse outro aqui é entre os roteadores com tudo da rede, ou seja, roteador para roteador e roteador para host. Bom, sobre essa última parte dos scripts de teste, não daria tempo rodar ambos na apresentação, mas ou eles estão todos no código, então é apenas executar ele seguindo o padrão do README, que está no repositório. E essa foi a apresentação sobre o projeto. Tem mais detalhes sobre o porquê da escolha, da topologia, sobre as respostas que foram pedidas pelo professor, o diagrama de classe, a rede de Petri, os testes, tudo no relatório. Basicamente foi isso. Obrigado pela sua atenção.